Milhões de venezuelanos devem decidir quem será o novo presidente do país amanhã. A campanha foi acirrada, com trocas de ameaças e dúvidas sobre o que acontecerá depois que as urnas forem fechadas. Na última semana, observadores internacionais como o ex-presidente argentino Alberto Fernandes chegaram a ser desconvidados. E aqui no Brasil, o TSE anunciou a desistência de enviar uma equipe técnica para acompanhar a votação. Mas como chega de fato a Venezuela para essas eleições? É o que a gente acompanha agora na reportagem. Nicolás Maduro ou Edmundo Gonçalves. Quem quer que seja eleito presidente pelos próximos 6 anos neste domingo terá um grande desafio à frente da Venezuela. Com uma economia instável, o país sul-americano enfrenta um cenário de polarização e divisão política e social. As dificuldades se refletem no número de emigrantes. Quase 8 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2013. Foi neste mesmo ano que Maduro assumiu o governo, após a morte de Hugo Chávez. Desde então, o PIB nacional caiu quase 80%. A taxa de pobreza, que beirava os 40%, chegou a bater 65,2% durante a pandemia e agora fecha em 51,9%. Mas um dos principais vilões é a inflação, que chegou aos 6 dígitos entre 2017 e 2021. Com cortes dos gastos, dificuldade no acesso ao crédito e câmbio controlado, o índice caiu para 50% no último ano e aumento mensal de 1%, o menor desde 2012. A imensa queda da produção de barris de petróleo ajuda a explicar a derrocada financeira e a crise econômica, com o governo Maduro culpando os Estados Unidos pelas sanções e embargos comerciais, que começaram em 2019. As restrições estrangeiras vieram após as eleições de 2018, quando Maduro venceu pela segunda vez. Opositores e líderes estrangeiros reclamaram de fraude e o governo intensificou a repressão contra os críticos que organizavam grandes manifestações. Um ano depois do último pleito, o então deputado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República e recebeu o reconhecimento de quase 50 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. No ano passado, sem grandes avanços e esquecido pela comunidade internacional, ele deixou a Venezuela e se autoexilou em Miami. Já na segurança, as gangues seguem assolando a população pelas ruas e expandindo os negócios criminosos por países da América Latina. Mas a taxa de homicídio por 100 habitantes teve uma baixa impressionante, passando de 91,8 em 2016 para 26,8 em 2023. Para a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Silva Pedroso, o resultado das urnas tem alto risco de ser contestado pelos principais candidatos. Em tese, ele, junto com outros 9 candidatos que estão participando desse pleito, que são candidatos menores, de menos relevância, assinaram um acordo prévio de que aceitariam os resultados das eleições. Quem não assinou até o momento foi o Edmundo Gonçalves Urrutia, embora nos discursos, essa candidatura da Plataforma Unitária Democrática diga que vai aceitar os resultados, mas eles estão muito confiantes de que vão ganhar, assim como o Maduro está muito confiante de que vai ganhar. Então, a grande dúvida que fica é, será que esse compromisso firmado vai ser seguido? Será que esse discurso que está sendo dito pela oposição também vai ser seguido? A gente só vai saber, na verdade, no domingo, como que esses atores vão se posicionar. Acho que alguns elementos que podem contribuir para a aceitação dos resultados é uma observação internacional bastante eficiente, bastante atenta ao que vai acontecer no dia da eleição, haver, de fato, uma confirmação de que o sistema eleitoral não teve nenhum tipo de interferência externa e também a própria pressão internacional que vai haver, o mundo inteiro está olhando para esse processo eleitoral. Isso pode contribuir também para que ambas as partes aceitem o resultado. Ao todo, 10 nomes estão na disputa ao cargo de chefe do executivo, mas a briga fica entre Maduro e Gonçalves. As pesquisas apontam uma larga vantagem para o oposicionista, variando entre 25 e 30 pontos percentuais de diferença. A candidatura do diplomata de 74 anos ganhou força depois de substituir Maria Corina Machado, de última hora.
a principal voz da oposição não conseguiu realizar a inscrição para as eleições e os grupos contrários ao atual governo se uniram em torno da coalizão batizada de Plataforma Unitária. Gonçalves promete uma série de mudanças no país, a começar pela volta de milhões de emigrantes e a libertação de presos políticos. Se optar por seguir à risca o plano de governo de Corina Machado, ele também pode aceitar privatizar a PDVSA, a estatal de petróleo venezuelana, e outras companhias ligadas ao governo, além de criar programas sociais para as classes mais pobres. Mas o tom adotado pela campanha é de cautela. Citando a prisão de apoiadores, muitos políticos têm afirmado que o processo eleitoral está viciado e não descartam uma manipulação do resultado final. Nicolás Maduro faz de 2 a 3 comícios por dia, principalmente participando de inaugurações de escolas e hospitais. Nas últimas semanas, o atual presidente subiu o tom e falou em um possível banho de sangue em caso de derrota, além de criticar autoridades estrangeiras como o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O herdeiro político de Hugo Chávez viu a popularidade cair nos últimos meses e chamou a população para votar no referendo sobre a anexação de Essequibo, território pertencente à Guiana. A reivindicação é uma velha conhecida do povo venezuelano, com discussões que duram mais de um século. A consulta popular, vista como um teste de influência do governo, teve 50% de comparecimento às urnas, com 98% de votos favoráveis. Se reeleito para um terceiro mandato consecutivo, Maduro promete garantir a paz e o crescimento econômico do país, além de diminuir a dependência do petróleo. O fato de Nicolás Maduro ter reacendido esse debate que estava, de certa forma, esquecido, né, na opinião pública venezuelana, não era o topo da agenda política do país. De certa forma, remete ao próprio projeto que ele está tentando reconfirmar por mais 6 anos, um projeto de poder que é baseado numa visão de soberania bastante combativa, da influência principalmente das potências estrangeiras ocidentais. Aí o caso da Guiana Essequibo é muito simbólica disso, porque quem deu, digamos, né, esse território para a Guiana era uma colônia inglesa, né? É como se fosse assim, a Inglaterra prevaleceu, né, os seus interesses prevaleceram nessa disputa territorial. Então, meio que foi uma forma de recordar a população, olha, nós somos um território que está constantemente, desde a nossa independência até hoje, sofrendo com as ingerências dessas potências. Então, de certa forma, reafirmar esse projeto que ele representa, que, se a gente for pensar, ficou meio esquecido, né? Independentemente do que as urnas vão dizer no domingo, a expectativa é do surgimento de protestos no país já nas próximas semanas. Mas tanto os eleitores quanto a comunidade internacional esperam que o futuro possa ser de paz e reconciliação. Com cerca de 300 bilhões de barris, a Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Apesar disso, a indústria passa por uma crise histórica, agravada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. Já na década de 1920, o petróleo se tornou o principal produto de exportação e a principal fonte do orçamento nacional, o motor da economia venezuelana. É o que explica o ex-reitor da Universidade de Zulia, Ángel Lombardi. A economia venezuelana No século XX, a economia venezuelana estava estruturada em torno do petróleo e da energia, e todo o resto dependia direta ou indiretamente da atividade petrolífera. Dependia da atividade petroleira, não? O colapso do setor teve início, segundo especialistas, durante a presidência de Hugo Chávez, entre 1999 e 2013. A má gestão e as decisões polêmicas se somaram à corrupção que assolava parte da estatal Petróleos de Venezuela. O maior exemplo disso foi a demissão de 20 mil trabalhadores entre 2003 e 2004, depois de uma greve industrial que durou mais de um mês e paralisou o país. Foi a partir daí que tudo começou a desmoronar, como explica o ex-gerente da estatal. A indústria eventualmente começa não apenas a reduzir a produção de 3,5 milhões que a Petróleos de Venezuela tinha antes de Chávez, mas a reduzi-la para 700 mil barris. Uma coisa terrível. Foi isso que aconteceu, o que pode ser medido. Isso foi o que sucedeu, o que se pode medir. Maracaibo, que já foi a próspera capital petroleira da Venezuela, hoje é uma cidade afetada pela crise.
Os apagões são diários, o combustível é escasso e a população se viu obrigada a deixar o local. Os Estados Unidos impuseram sanções ao setor em 2018, depois de repudiar a reeleição de Nicolás Maduro, que consideraram fraudulenta. No final do ano passado, depois de um acordo entre o governo e a oposição para a realização de eleições, Washington aliviou as sanções, mas depois reestabeleceu, com exceções na forma de licenças para empresas como Chevron, Repsol, Maurel e Prom. A professora da Unifesp, Carolina Silva Pedroso, explica que o petróleo é uma questão importante para as eleições venezuelanas. Se houver um entendimento desses atores que impuseram as sanções sobre a Venezuela, de que o processo eleitoral no domingo foi limpo, foi transparente, que os resultados são fidedignos à vontade da população, é possível que essas sanções sejam retiradas. Mas isso é uma grande interrogação, porque se o Maduro eventualmente, vamos desenhar esse cenário, eventualmente ganha a eleição de maneira limpa, consegue uma maioria, será que a comunidade internacional vai aceitar esses resultados? Vai entender que o processo foi totalmente limpo? Porque já há, de certa forma, um clima de que exatamente pela oposição ter conseguido de forma inédita, desde que o Maduro está no poder, ou seja, desde 2013, mobilizar massas, fazer comícios grandiosos pelo país inteiro, há um clima de que a oposição está com uma possibilidade grande de ganhar. Então, se ela perde, é muito provável que a comunidade internacional não entenda que esse processo foi limpo. A Venezuela tem buscado novos aliados, Rússia, Irã e China, para aumentar a produção de petróleo, que está atualmente perto de 1 milhão de barris por dia, mas requer investimentos para avançar a um nível superior. O mau estado da infraestrutura petroleira provoca graves danos ao meio ambiente, com vazamentos permanentes nas principais bacias. Agora que a gente já deu uma passeada aqui pelo panorama da Venezuela, a crise do petróleo, como o país vai chegar para essas eleições de domingo, vamos dar uma aprofundada aqui em alguns dados com algumas artes que a gente separou para esse programa especial dessa semana. Começando por algumas estatísticas básicas da Venezuela. Um país de 28 milhões de habitantes, uma estimativa até que nesse ano de 2024 a população seria maior, não fossem pelos enormes movimentos de imigração para fora do país desde 2013, como a gente já acompanhou na reportagem. Um PIB de 102 bilhões de dólares no último ano, uma previsão de crescimento de 3% agora para 2024 e um desemprego de 5,5% no final de 2023, além de uma inflação anualizada de 59,2%, isso os dados que fecharam em maio, compreendendo aí os últimos 12 meses na Venezuela. Vamos passar então, começando pela economia do país, o PIB. A gente vê como o PIB se movimenta na Venezuela, tem um aumento logo após a entrada do chavismo no poder em 1999, chega a crescer quase 20% ao ano na virada do século, e aí quando Maduro entra no poder em 2013, a situação muda bastante de figura. Uma queda redundante muito forte do PIB na Venezuela, chegando a bater ali quase 30% de queda em um ano, isso durante o período da pandemia. A bem da verdade, nos últimos 4 anos, melhor dizendo, uma leve alta, chegando aí a 4% de crescimento no ano passado. Avançando aqui um pouco mais, a pobreza. A pobreza também teve crescimento na Venezuela desde que Maduro entrou no poder. Em 2014, a porcentagem de população que vivia em condição de pobreza não passava dos 40%, que já é um número bastante avançado. Bateu recorde em 2021, durante a pandemia, chegando a 65,2% da população. E nos últimos anos também entrou em queda, agora fecha em 51,9%, dados de 2023. Mudando aqui de página um pouquinho mais, muito disso tudo é explicado por conta do que a gente acabou de ver. A queda na produção de petróleo do país, um dos países do mundo que tem a maior reserva natural de petróleo, uma das maiores reservas naturais de petróleo do mundo, chegava a produzir mais de 3 milhões de barris por dia, isso no começo do século, lá em 2002. Uma queda muito forte logo no comecinho do século, mas já logo se recupera, volta a essa margem de 3 milhões, 2 milhões e 800 mil barris de petróleo
por dia, e agora a produção que fechou em junho, segundo dados da PDVSA, é de 0,92 milhões, ou seja, 920 mil barris de petróleo por dia. Isso ajuda a explicar bastante um pouco dessa derrocada financeira da Venezuela nos últimos anos. Movendo aqui um pouco a nossa página, passando agora para o lado social. A gente falava sobre a questão dos homicídios, a questão da segurança. Embora as gangues tenham se fortalecido no país e se movimentado até para outros países aqui da região, a Colômbia principalmente, a taxa de homicídios caiu bastante. A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes chegava, em 2015, a quase 90. Agora é de 26,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Esses são alguns dados da Venezuela para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que está em jogo no país pelos próximos 6 anos nessas eleições. E agora que a gente já conhece os dados, conhece um pouco da economia, um pouco do panorama geral, a gente vai conversar, vai entender um pouco mais, melhor dizendo, sobre os candidatos. De um lado, Nicolás Maduro, que vai em busca do seu 3º mandato consecutivo e estender a hegemonia do chavismo, que já dura mais de 20 anos. Aos 61 anos, Nicolás Maduro Moros vai em busca de ampliar a hegemonia que o colocou no poder na Venezuela em 2013. Nascido na capital Caracas em 1962, o ex-motorista de ônibus, vindo de uma família de sindicalistas e cristãos, é o representante do chavismo, a corrente política de extrema esquerda no governo desde 1999. Sem nunca ter terminado o ensino médio, Maduro se mudou para Cuba na década de 80. Em Havana, ele se formou em um curso de educação política organizado pelo Partido Comunista da Ilha Caribenha antes de voltar para a Venezuela e entrar de vez em movimentos políticos e sociais. Em 1998, Nicolás Maduro disputou a sua primeira eleição, se tornando deputado constituinte. Um ano mais tarde, ele venceu a corrida à Assembleia Nacional e permaneceu como parlamentar até 2006, sendo também líder da Câmara nos 2 últimos anos de mandato. Sem falar nenhuma língua estrangeira, Maduro foi escolhido ministro das Relações Exteriores venezuelano. Em 6 anos no cargo, o então chanceler ampliou as relações de Caracas com países considerados rivais dos Estados Unidos, como a China, Rússia, Líbia e Síria. Ele deixou o posto em 2012, quando foi nomeado vice-presidente. Visto como um político pragmático e habilidoso nas negociações, Maduro era o escolhido de Chávez para uma eventual sucessão, após o líder venezuelano ser diagnosticado com câncer. Com a morte do presidente em 5 de março de 2013, o discípulo político assumiu interinamente e convocou eleições para o mês seguinte, quando conquistou vitória apertada contra Henrique Capriles. Desde então, Maduro tenta conciliar uma figura de presidente trabalhador e político indestrutível. Durante o governo, ele reprimiu grandes manifestações em 2014 e 2017, além de conseguir driblar sanções internacionais depois da reeleição em 2018, que foi boicotada pela oposição e não reconhecida por 50 países. Super-herói de desenho infantil que luta contra monstros da oposição na TV estatal, o presidente também conseguiu se sustentar no governo, mesmo com uma crise que gerou hiperinflação e fez o PIB venezuelano cair 80% em 10 anos. Agora, ele busca se tornar o chefe de Estado mais longevo da história do país, superando o ditador Juan Vicente Gomes com um novo mandato que colocaria o Super Bigode no poder até 2030. Falamos de Maduro, chegou a hora de falar do diplomata Edmundo González, que se inscreveu para as eleições de última hora. Ele conta com apoio maciço da oposição e principalmente de Maria Corina Machado. Em um instante, Edmundo González Urrutia trocou a vida tranquila pela campanha presidencial. Ele foi nomeado de última hora depois da inabilitação de Maria Corina Machado e o veto de outros possíveis substitutos. Vamos imaginar por um momento o país que está por vir. Um país onde o presidente não insulta nem vê os seus adversários como inimigos. Um país onde a saúde não adoece, a educação educa.
um país sem presos políticos. González inicialmente seria um candidato tampão da plataforma unitária, ou seja, a nomeação seria temporária e ele devolveria o lugar a Maria Corina Machado, eleita pela coalizão nas primárias. Agradeço a Maria Corina Machado. Agradeço a Maria Corina Machado, vencedora das primárias e líder da oposição, ao governador Manuel Rosales e à professora Corina Iores, pelo seu altruísmo e apoio, que tornaram possível a candidatura unânime. Que hicieron posible la candidatura por unanimidade. Depois de não conseguir registrar Corina Iores como candidata, Maria Corina Machado falou sobre a substituição por Edmundo González. Hoje, mais do que nunca, confiamos no que está por vir. Agradeço também a Deus, porque no momento mais difícil, quando tivemos um dos maiores obstáculos e pensamos que não conseguiríamos seguir em frente, Edmundo chegou. Nascido em La Vitória, uma pequena cidade a cerca de 110 quilômetros de Caracas, onde ocorreu uma das batalhas da Guerra de Independência em 1812, González viveu e estudou lá até se mudar para a capital. Ele se formou em estudos internacionais pela Universidade Central da Venezuela e depois ingressou na chancelaria. Como diplomata, morou na Bélgica e nos Estados Unidos. Também foi embaixador na Argélia e na Argentina. Embora tenha vivido muitos anos fora da Venezuela, sempre insiste que conhece bem o país. As pesquisas apontam Edmundo González como vencedor das eleições por uma ampla margem.